E acho que estamos ao vivo. E aí, pessoal? Estamos mesmo ao vivo? Deixa eu ver. Vai que, né? E acho sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à aula de hoje. Aulão, pessoal. Quarta-feira, mais uma live para a playlist Sacrifícios Humanos. Hoje a gente vai ver que tem malandro na Bíblia. É isso aí. Não é só Zé Pilintra, tem ideologia de malandro na Bíblia. E vamos entender isso hoje. O povo que fica falando das religiões de matriz africana não sabem nada de Bíblia, não sabem nada de texto bíblico, né? Então, muito obrigada pela presença. O Marco Silva já estava aqui, antes de eu chegar. Boa noite, Marco Silva. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. É isso aí. Lembrando que a gente está aqui para construir com pesquisa. Fernando Aragão, boa noite, professora. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença, querido. É isso aí. Estamos juntos para construir, e hoje tem pesquisa em texto bíblico, tá? A gente vai falar sobre a ideologia do trapaceiro, do malandro, nos textos bíblicos, com personagens específicos. A gente vai conectar algumas ideias, entender um pouquinho melhor sobre essa ideologia, por quê? Porque a gente viu, de uma forma mais ampla, a questão da guerra na playlist Sacrifícios Humanos, a guerra Herem, os sacrifícios humanos para as divindades. Nós falamos sobre vários tipos de sacrifícios humanos, já vimos dados arqueológicos, já vimos sobre o sacrifício Molk, já entendemos desde a primeira live na playlist Sacrifícios Humanos sobre a inexistência, né, a invenção da divindade chamada Moloch, especificamente para desviar a atenção de um tipo de sacrifício que era específico de Israel e Judá, sacrifícios humanos, tá? O sacrifício Molk, que também estava ligado à realeza, né? E por isso a gente trabalhou o hebraico, trabalhou todas as ocorrências do termo na Bíblia hebraica. Então, você pode depois maratonar a playlist Sacrifícios Humanos, porque a gente já construiu muita coisa. Depois nós fomos no Natal, se não me engano, né? De 2025, nós, na véspera de Natal, nós trabalhamos a ideologia sacerdotal da guerra em Números 31, que ela vai funilando um pouco mais para casos específicos de guerra. Então, por exemplo, agora em 2026, nós construímos o estilo bárdico da guerra, a ideia do herói, né? A ideia de combate 1 a 1. E hoje nós vamos falar especificamente da ideologia do trapaceiro, do malandro, que ele já foge dos códigos de guerra e que estão nos textos bíblicos, tá? Então não adianta dizer, guerra na Bíblia é assim. Assim como só na nossa playlist a gente já viu inúmeros tipos de guerra, inúmeros tipos de embates e batalhas, ideologias distintas de guerra. E hoje nós vamos falar de uma outra ideologia que envolve combate, geralmente 1 a 1, mas esse combate não segue os códigos de ética dos guerreiros. Ele usa de artimanhas. E hoje a gente vai entender essa ideologia de batalha, né? Para perceber que não dá para pegar a Bíblia como um bolo só, como se tivesse uma uniformidade ali, quando, na verdade, nós temos inúmeras ideologias de batalha, inúmeros procedimentos, e aquilo que muitos condenam, dizendo que é mentira, é enganação, está lá. E nós vamos ver que são figuras heróicas, né? De acordo com a ideologia dos redatores bíblicos. E a gente precisa entender que o malandro não é uma figura exclusiva das religiões de matriz africana. Está aqui nos textos bíblicos. Hoje é esse tema. Então, vamos ver aqui, Aline.
Boa noite, seja bem-vinda, querida. Obrigada pela presença. Lena Five, membro do canal. Seja bem-vinda, obrigada pela presença, querida. Olá, boa noite, a benção, professora Angela. Que as deusas nos abençoem, né? É isso aí. Quero dar as boas-vindas também para a Nix, que reativou sua membresia aqui no Espaço das Deusas. Lembrando que o Espaço das Deusas é a comunidade de membros do canal. E todos que aparecem igual ali na Five, aqui com uma bolinha do lado do nome, é porque são membros ativos aqui do canal, que contribuem mensalmente, que patrocinam as lives, e nós estamos construindo uma comunidade de apoio mútuo, né? Muito bem, é isso aí. Então, eu vou começar a projetar os slides, né? Lembrando que o arquivo de slides da live de hoje já está em formato PDF lá no Drive do Espaço das Deusas. Os membros do canal podem acessar. Hoje é dia de tricksters, exatamente eles. Os malandros, os trapaceiros, os tricksters. Hoje é a ideologia só deles, né? E é uma delícia, porque a gente vai sair da regrinha, né? Daquilo que é convencional, do código de moral do guerreiro, né? A gente vai agora ver as artimanhas nos textos bíblicos, as coisas que o povo, né, que gosta de cagar regra na vida dos outros, não chama muita atenção para esses textos, né? Mas são textos bíblicos e a gente não vai ignorar, como a maior parte das pessoas faz. Henrique Marlon, boa noite, ansioso pela live. Puxa, muito obrigada pela presença. Então, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui, Aline, amo sair das regras, fiquei muito tempo numa seita. Tamo junto, Aline. Se vocês entrarem na playlist Só Lives aqui do canal, as primeiras lives da playlist Só Lives, eu conto a minha história, né? E na época em que eu ainda acreditava. Então, se vocês assistirem essa playlist, vocês vão ver até mesmo a minha mudança pessoal de posicionamentos, meu crescimento, amadurecimento, e também, quando a gente trabalha com pesquisa científica, a gente não tem problema em mudar de ideia quando surgem novas evidências, né? Então, vocês podem acompanhar esse desenvolvimento aqui. Eu faço questão de deixar os vídeos aqui exatamente para que vocês acompanhem esse progresso e compreendam, né, que a jornada de cada um é complexa e só não muda quem não quer crescer, quem não quer amadurecer, não é verdade? Estamos juntos, Aline, que bom que está aqui, obrigada pelo comentário. Então, vamos lá, eu vou projetar os slides. E lembrando que eu vou responder perguntas somente relacionadas ao tema da live de hoje, tá bem? Então, vamos lá. Ideologia do trapaceiro na mitologia bíblica. O povo gosta de falar de mitologia bíblica, mas geralmente não fala nem de casamento, né, nem de ideologia do trapaceiro, né, mitologia cristã, no caso, o casamento, mitologia bíblica, a ideologia do trapaceiro, né? Do trickster, do malandro, né? E nós vamos ver isso. Muito bem. Algumas narrativas tradicionais nas escrituras hebraicas projetam uma ideologia de guerra bastante diferente daquela da literatura bárdica, discutida na live anterior da playlist Sacrifícios Humanos. São histórias de vitória por meio de artimanhas encontradas, por exemplo, em Gênesis 34, o confronto com os siquemitas por causa do estupro de Diná, em Juízes 14 e 15, os confrontos de Sansão com os filisteus, em Juízes 3, 15 a 30, o assassinato de Eglon por Eude, em estilo de guerrilha, que inicia uma batalha maior com os moabitas, e em Juízes 4, 17 a 24 e 5, 24 a 31, o assassinato do general cananeu Sísera por Jael, a conclusão de uma vitória israelita na qual nenhum do inimigo restou. Este grupo de representações de guerra tem muitas características em comum com as tradições bárdicas. Várias das cenas são participações especiais inseridas em guerras maiores. Seu estilo é economicamente repetitivo.
a mesma linguagem sendo usada para transmitir o mesmo conteúdo dentro da história, são características até literárias, né, que nós vimos. Seus enredos ou padrões de conteúdo essenciais são encontrados em outros lugares nas escrituras hebraicas e em uma gama mais ampla de tradições narrativas folclóricas não bíblicas. Então, elas contêm elementos muito semelhantes a uma literatura também extra-bíblica, tá bem? Fora dos textos bíblicos. No entanto, enquanto o padrão da guerra nos contos bárdicos envolve confronto direto entre inimigos, frequentemente a troca de provocações e um código de honra compartilhado, o confronto nos contos de trapaceiros ou malandros, né, os tricksters, depende do engano, uma ética totalmente contrária ao código de honra de um soldado. O herói ou heroína alcança a vitória enganando o inimigo. A guerra, além disso, em pelo menos 3 dessas cenas, está relacionada a questões de sexualidade humana. Em 2 casos, tentativas desajeitadas de estabelecer relações conjugais entre inimigos e grupos, né? No outro, uma equação metafórica entre erotismo e morte. O sexual é equiparado ao político. Um serve como comentário sobre o outro, como em tantas histórias daqueles que empregam astúcia para alterar seu status marginal. Então, vai haver apelo sexual, sim, e principalmente em relação a mulheres, vai haver um uso da sexualidade como arma, tá? Em alguns momentos, não em todos em que mulheres aparecem. E a gente vai verificar isso. A gente vai começar com a narrativa do estupro de Diná, em Gênesis 34. Lembrando que hoje eu vou trabalhar com várias narrativas de tricksters, né, de malandros e trapaceiros, e não vou fazer tanto aprofundamento, porque nós já temos uma live inteirinha somente sobre Diná, somente sobre esse caso aqui. Tem uma live inteira sobre isso, tá, gente? Então, vocês podem ir, por exemplo, na playlist Gênero e Sexualidade, ou Reflexões Bíblicas, a playlist lá também tem, a live completa sobre Diná, tá bem? Essa história começa com um estupro. Como na tradição grega da Guerra de Troia ou na história bíblica de Juízes 19 a 21, a causa da guerra envolve o uso indevido por homens de uma mulher pertencente a outro homem ou homens. Tá? Então, veja que o fato de Helena de Troia, por exemplo, no mito da Guerra de Troia, ser a causa da guerra, ela não é uma peça-chave ali, tá? Ela não é protagonista, ela é utilizada como justificativa para a guerra, mas ela não é a protagonista, porque os protagonistas são os donos dela, ou aqueles que disputam a posse dela. Algo semelhante acontece aqui no caso de Diná. Ela não é protagonista, apesar dela ser a causa da disputa, porque ela vai ser o objeto de desejo, tá? De uma perspectiva feminista, uma das características mais marcantes de tais histórias de rapto de mulheres é o papel secundário desempenhado pelas mulheres nas histórias sobre sua vitimização. As histórias não são primariamente sobre as relações dos homens com as mulheres que sofreram violência, mas sobre as relações entre os homens dos grupos opostos. Isso também se aplica às histórias de casamento adequado. Então, veja que as principais personagens da narrativa são homens que disputam em torno daquela figura feminina que não passa de um bem para aqueles homens. Tá? Raquel e Lia, por exemplo, ligam Labão e Jacó em atos alternados de cooperação e disputa acirrada. Nesse caso, como em Juízes 19 a 21, e no tema troiano, né, a mulher é um catalisador para a guerra. Em vez de ser um item de troca aceitável que une grupos de homens, ela se torna uma justa causa de vingança e rompimento de laços.
Lembrando que essas narrativas de Raquel, Lia, Jacó e Labão, eu trato no curso gratuito que está aqui no canal, na playlist Personagens do Pentateuco, tá? Então, na playlist Personagens do Pentateuco, eu vou trabalhar em torno desses personagens todos, e vocês vão perceber essas disputas entre Jacó e Labão, por exemplo, tá bem? O motivo de roubar ou estuprar mulheres de outro grupo é muito antigo na narrativa tradicional e aborda um dos dilemas mais básicos das relações sociais humanas, como navegar o curso correto entre endogamia e exogamia. Só para lembrar, endogamia é o cruzamento ou casamento entre indivíduos aparentados ou do mesmo grupo social, tá? E a exogamia é a união entre indivíduos de populações ou grupos diferentes não aparentados. Essa questão, em última análise, tem a ver com as relações entre aqueles percebidos como nós versus aqueles percebidos como eles ou outros, né? E reduz aos fundamentos da interação humana questões essenciais de guerra e paz. O casamento com alguém pertencente a um grupo distante ou estrangeiro é tão perigoso quanto o casamento incestuoso com um membro do próprio grupo, que seja um parente muito próximo. Isso de acordo com esses textos bíblicos ou textos antigos, tá? Assim como as relações conjugais adequadas são construtivas e pacificadoras, as relações formadas por estupro, incesto ou roubo de esposa são destrutivas. Saber como um grupo define com quem é apropriado casar e como é apropriado casar é saber muito sobre o seu senso de identidade e o seu senso de quem é o outro. Tá? A história de Diná não pode ser lida como um comentário sobre costumes matrimoniais específicos, cuja violação são causas de guerra no antigo Israel da narrativa bíblica. Então, quando a gente fala de Israel, a gente está falando de Israel elaborado pelos redatores bíblicos, tá? Por seu padrão de conteúdo, vinculando estupro e guerra, é universal. Mas a forma como esses temas familiares e universais são tratados em Gênesis 34 permite comentar a atitude implícita em relação a esse outro, encontrada na narrativa, sua definição de o grupo, sua visão das mulheres e sua ideologia de guerra, uma ideologia expressa no padrão narrativo do trapaceiro, do malandro, né? Então, a história. Diná, que foi visitar algumas das vizinhas não israelitas, literalmente as filhas da terra, em hebraico, né? É estuprada por Siquém, ou Shechem, né? Filho de Hamor, o Hitita, príncipe da região. O texto hebraico diz que ele a tomou, deitou-se com ela e a estuprou. O termo estupro significa literalmente afligir ou oprimir no hebraico, né? O mesmo termo utilizado para descrever como os israelitas são tratados pelo faraó no Egito. Então, é uma opressão pesada, né? O estupro é narrado nesse sentido. Apesar da etimologia de estupro, o narrador bíblico não trata o estupro de Siquém como um ato de violência e o considera compatível com o amor. Pelo menos é assim que a atitude de Siquém é retratada, tá? E a gente precisa perceber essas nuances, tá? Por isso que eu digo que quem segue texto bíblico, quem crê, eu fiz até uns videozinhos hoje, eu falei sobre, o povo diz, não é verdadeiro cristão quem defende essas coisas. Mas aí os monoteístas vêm e eles tratam esses textos, essas narrativas como palavra de Deus, a palavra do Deus deles, é claro, e aí isso significa, basicamente, assinar embaixo dizendo que uma relação de estupro pode ser designada como amor, né? Então, veja que isso aqui é perfeitamente coerente com as crenças dos monoteísmos que não estão preocupados se as mulheres estão sofrendo violência dentro das relações, né? Porque elas não passam de objetos nessas narrativas.
Muito bem, pelo menos é assim que a sua atitude de Siquém é retratada. A linguagem do versículo 3 suaviza, abre aspas, sua vida, disse Siquém, se apegou a Diná. Ele amava a moça e falava com ela de forma persuasiva, literalmente em hebraico, em seu coração. E pediu a seu pai que a tomasse como esposa. Então, a linguagem de vitimização retorna em Gênesis 34, 5. Jacó ouviu que Siquém havia maculado sua filha, literalmente tornando-a impura. Veja aqui que não é tratado como uma violência, é tratado como um ato de impureza. O corpo, especialmente o corpo da mulher, é um recipiente que pode ser tornado impuro, uma mercadoria, como um alimento, que pode se tornar imprópria para consumo por uso ou armazenamento inadequados. E por que é importante a gente saber disso? Eu já teve comentário, inclusive hoje já comentaram aqui num vídeo do meu canal, dizendo, mas a Bíblia é escrita por homens para homens. Como se isso não fosse relevante. Por isso, o nosso estudo sobre a Bíblia é irrelevante. Independente se você acredita que a Bíblia foi feita por homens para homens, ou se ela foi feita como palavra de Deus, independente disso, a realidade é que esses textos são usados como legitimadores de poder hoje na nossa sociedade. Isso nos afeta politicamente. Isso nos afeta em todas as estruturas de poder. E falar desses textos é confrontar essas estruturas. Então, se você acha assim, eu não vou falar da Bíblia, não vou estudar a Bíblia, não quero saber de Bíblia, porque os homens escreveram para outros homens lá, e estão fazendo essas coisas. E quando nós confrontamos essas ideologias, nós estamos confrontando as estruturas de poder do nosso tempo. E nós estamos chamando a responsabilidade quem usa esses textos para legitimar suas ações. Então, é sua escolha se omitir ou não. É sua escolha se manter na ignorância do que esses textos significam para nós hoje, em relação ao uso deles para preservação da violência, reforço das estruturas de opressão e morte sistemática, né, de grupos vulnerabilizados, ou você vai fazer alguma coisa, se posicionar e aprender sobre esses textos, entender essas ideologias, entender como elas são perigosas por quem está no poder, se for usado por quem está no poder. Tá? Então, quando alguém diz, isso é Bíblia, eu não vou estudar, não quero saber, isso me preocupa bastante, porque esse tipo de gente vai simplesmente continuar se omitindo perante o uso desses textos para legitimar morte e violência na nossa sociedade. Inclusive, crentes progressistas, né, que usam esses textos e que tentam salvar a Bíblia para salvarem a si mesmos, como já tem aqui uma playlist, né, do Bom Livro aqui no canal. E então, existe uma estrutura que se faz valer desses textos para se manter no poder. E veja que o corpo da mulher aqui, ele é uma mercadoria, um alimento que pode se tornar impróprio para consumo ou por uso ou armazenamento inadequado. E Jacó, o pai, ele permanece em silêncio sobre o assunto, mas os irmãos de Diná ficam furiosos. A narrativa retrata uma diferença real entre os homens mais pacientes, complacentes e negociadores, e os jovens impacientes que agarram o que querem, né, no caso de Siquém, ou são rápidos em vingar-se, no caso dos irmãos de Diná. Também está presente uma interessante tradição de irmãos que são os protetores de suas irmãs e pais que são impotentes e desprotetores. Assim, mais tarde, por exemplo, no livro de 2 Samuel, Absalão vinga o estupro de sua irmã Tamar por meio do seu
por seu meio-irmão Amon, né? Enquanto o rei Davi, seu pai, permanece em calma, né? Nós temos uma live em que a gente falou das duas Tamars na Bíblia hebraica e a gente analisou isso também. Siquém, dizem eles, cometeu uma atrocidade em Israel. O termo usado para atrocidade é o mesmo usado para o crime dos gibeonitas, que estupram uma mulher do Levita em Juízes 19. Nós temos uma live somente sobre esse caso de Juízes 19 aqui no canal, tá? Porque ele é um caso muito específico e fala de trauma social. Os filhos de Jacó e o ponto de vista que representam acusam Siquém de agir de maneira bárbara, quebrando as regras aceitas de interação civilizada. Ao longo da narrativa, Diná é chamada de filha de Jacó, pois a ofensa é feita a Jacó e seus filhos, né? E não apenas a Diná. Então, ela não é apenas a Diná, ela é a filha de Jacó. Então, a ofensa é contra ele, contra os homens, porque ela pertence a esses homens. A própria Diná recua para o segundo plano e é mencionada apenas mais uma vez no final da história, pois, embora seja central para a trama, porque sem ela não haveria enredo, né? A história não é sobre ela, mas sobre a disputa por honra e a luta pelo poder entre dois grupos de homens ligados por ela. Isso aqui é muito interessante, e é interessante também que muitas narrativas na mídia, hoje em dia, usa-se essa mesma estratégia. A mulher é apenas um peão ali para que o enredo exista, mas a história contada é entre homens, é a disputa de homens, é a voz e a memória e a imagem de homens, né? Então, isso é muito comum numa ideologia em que mulheres são tratadas como objetos. O pai de Siquém vem a Jacó e seus filhos oferecendo um acordo. Se eles derem Diná, seu filho, relações matrimoniais regulares poderão ser estabelecidas entre os dois grupos, com trocas de mulheres em casamento e direitos de habitar a terra e exercer comércio para os filhos de Jacó. Siquém oferece um dote generoso, tanto quanto Jacó desejar, para conquistar a moça de uma maneira aceitável, que na prática corrigisse o fato dele ter se apropriado indevidamente da sexualidade de Diná sem a aprovação dos homens ao redor dela. Porque a questão aqui é que ele se apropriou de algo que pertencia a outros homens, né? Que era a sexualidade dela. Os filhos de Jacó respondem com um engano, tá? Não podemos fazer isso, dar nossa irmã um homem que não é circuncidado, né? Eles começam com esse papo da circuncisão para eles, e daí eles vão dizer, é uma vergonha entre nós. Se os homens do lado de Siquém concordarem em se circuncidar como eles, então os filhos de Jacó e os filhos de Ramor se tornarão um só povo, e Diná se tornará a esposa de Siquém. Esse é o engano. Eles vão dizer assim, se todos os homens aí do povo de vocês se circuncidarem, vamos fechar o acordo. A Diná é de vocês e a gente faz o acordo entre povos. Ramor e seu filho concordam com os termos, assim como seus concidadãos. Todos os homens são circuncidados e enquanto estão indispostos pela cirurgia, uma maneira de dizer, porque na verdade estão morrendo de dor, né? Simeão e Levi, irmãos de sangue de Diná, atacam os siquemitas desprevenidos com suas espadas, matando todos os homens. Eles levam Diná de volta com eles, junto com os despojos do inimigo, ovelhas, gado e jumento, suas riquezas, tudo o que havia na cidade, no campo e nas casas, incluindo seus filhos e suas esposas. Exatamente. Tá? Basicamente, trouxeram as mulheres e as crianças para eles. Vejam que são posses, tá? Dessa forma, eles empregam uma estratagema envolvendo o poder reprodutivo masculino para despojar aqueles que haviam despojado sua irmã. A ironia da história está fundamentada em temas de sexualidade e vingança. O controle sexual, além disso, é uma questão política. Os irmãos restauraram a honra da casa de Jacó e recuperaram a mulher, rejeitando assim as propostas siquemitas que eliminariam a diferença entre israelitas e o outro.
um contraste essencial para a autodefinição do autor. Então, quem escreveu essa narrativa estava muito preocupado em manter a identidade israelita bem definida, diferente da identidade de outros povos. Por isso, fez questão de trazer uma narrativa que mantivesse, que reforçasse essa diferença. Então, basicamente, nós temos uma narrativa de um engano, né? Uma malandragem ali, fazer os homens ficarem vulneráveis e morrerem facilmente na mão desses irmãos. Tá? Aí nós temos a ideologia, né? Gênesis 34 em um espectro. Em uma das gamas de representações de guerra discutidas nas lives anteriores dessa playlist, Gênesis 34 provavelmente se enquadra na categoria de disputa dentro de uma sociedade. A questão é o rapto de mulheres e a honra masculina. O problema envolve pequenos grupos que traçam linhagens até um único chefe de família. A luta é travada pelos homens dos grupos e não por profissionais. Nenhuma autoridade governamental é assumida. É os homens da família ali. São clãs, né? Essa representação não significa que Gênesis 34 seja um texto antigo, pré-monárquico, nem que sua ideologia de guerra seja antiga, tá? Isso não é a questão aqui. A narrativa, no entanto, nos diz muito sobre a ideologia de guerra de seu autor e sua visão de mundo mais ampla. Israel é retratado como um povo pastoril corajoso, mas inseguro, distinto dos habitantes urbanos e incircuncisos. Os sentimentos de nós contra eles são tão fortes quanto na proibição da justiça de Javé na tradição sacerdotal de número 31, que a gente viu naquela live aqui na playlist de Sacrifícios Humanos. Israel é um todo à parte dos povos da terra, mesmo que nós saibamos que Israel era um nada em relação aos povos ao redor. A mulher é um objeto de troca que pode ser danificada e tornada impura por meio de tipos errados de contato sexual. Mas mulheres estrangeiras adultas não são necessariamente consideradas infectadas e intocáveis, simplesmente por pertencerem ao outro grupo. Veja que o Diná ter se tornado impura é algo terrível para o narrador da história. Mas as mulheres que Simeão e Levi trouxeram do povo siquemita, né? Depois de matarem os homens, essas mulheres não foram consideradas intocáveis, né? Infectadas, elas foram assumidas como bens desses homens que venceram, né? Então, veja que existe dois pesos e duas medidas aqui. A vitória não é alcançada por guerreiros nobres, como na tradição bárdica, nem por cruzados auxiliados por Deus na causa de vingança de Deus, como na proibição da justiça de Deus ou trajetórias sacerdotais, né? No Herem, por exemplo. Nem a morte do inimigo é uma oferta a uma divindade sedenta de sacrifícios. A vitória é alcançada por meio de artimanhas. Não há código de igualdade e honestidade entre os combatentes, pois a batalha não é entre iguais, todos guerreiros, no caso, não é entre esses guerreiros iguais. O engano é uma das maneiras pelas quais pessoas marginalizadas imaginam-se melhorando sua situação às custas daqueles com maior poder, como nas muitas histórias de azarões do Gênesis ou na tradição afro-americana de contos de trapaceiros, tricksters, né? Os filhos de Jacó usam sua própria astúcia para ter sucesso. A ajuda de Deus não é mencionada. E, no entanto, seu sucesso é de uma variedade instável, como todas as vitórias de trapaceiros e malandros, né? Abrão engana o faraó apenas para ser expulso da cidade, lá em Gênesis 12. Jacó engana Esaú e sofre o exílio e a perspectiva de confrontar novamente seu irmão, e assim por diante. O próprio trapaceiro Jacó adverte seus filhos impetuosos em Gênesis 34:30. Abre aspas. Vocês me trouxeram problemas, fazendo-me odiado entre os habitantes da terra.
Eles se reunirão contra mim, me atacarão, e eu serei destruído, eu e minha família. Fecha aspas. Os filhos têm a última palavra, mais uma vez em apelo à honra baseado na capacidade do homem de proteger suas mulheres. Será que ele deveria ter permissão para tratar nossa irmã como uma prostituta? A vitória, no entanto, não é tão simples ou definitiva quanto os textos herminianos a descrevem. Essa história de guerra vem de uma época e de um povo que apreciam e consideram relevante a imagem dos israelitas como trapaceiros e malandros, que desafiam aqueles que querem controlá-los ou aos seus. Eles não desafiam o inimigo diretamente, mas empregam astúcia, sagacidade, engano, mentira mesmo, partindo do princípio de que nenhuma vitória é definitiva ou simples. Sua visão de mundo difere fortemente do idealismo mais aristocrático e influente dos textos bárdicos. Tá? Então, aquilo que vai dizer, nossa, código de ética, código de honra, né? Não, isso não existe aqui nessas narrativas dos malandros da Bíblia, né? A gente vai falar de Sansão, mas deixa eu só ver se tem mais algum comentário. Alguma pergunta, um comentário, né? Pega, oba. Maria Helena Amaral, membro do canal, seja bem-vinda, obrigada pela presença, querida. Boa noite, querida mestra, boa noite a todos. Isso aí, tamo junto. Moacir Malta, oi, cheguei agora, Ângela. Diná era só um objeto da narrativa? Então, nós temos uma live aqui, como eu estou falando, como eu acabei de mencionar, né? Diná, realmente, ela vai ser tratada como um objeto, né? Mas eu quero indicar para vocês, aqui tem eu tenho uma live aqui no canal chamada Textos e Narrativas sobre Diná, Bíblicos, Apócrifos e Literários, em que eu vou trabalhar tudo que existe sobre Diná, tá bem? Dentro e fora da Bíblia. Eu vou colocar aqui no chat para que depois eu recomendo que vocês assistam essa live sobre Diná, tá bem? Coloquei aqui no chat, deixa eu ver. Isso. Então, a live é textos e narrativas sobre Diná, bíblicos, apócrifos e literários. Você depois acessa essa live aqui no canal, da pesquisa, né? Coloca textos sobre Diná e Ângela Natel, né? Daí você acha a live. E essa live, só para vocês saberem, gente, tem 4 horas e 19 minutos a live sobre Diná, tá? É uma live exaustiva, tudo que existe sobre essa personagem, tá? Então, se você quer se aprofundar, é essa live aí. Então, eu creio que eu já respondi essa pergunta, do Moacir, agora há pouco, explicando essa questão do objeto, né? Porque se você pega, eu analiso o texto a partir do hebraico, tá? Então, às vezes, os tradutores vão citar o nome dela mais vezes, mas no hebraico você tem umas 2 vezes só o nome dela, só para falar que é sobre ela ali, a partir dela que se desenvolve a narrativa. Mas ela é apenas um objeto, ela pertence a Jacó e a família dela. Tanto que quando Siquém vai fazer a negociação ali, ele precisa falar com Jacó e os irmãos de Diná. Ele precisa dessa autorização porque ela pertence a eles. Tá? Na live sobre as 2 Tamars, eu já falei também sobre essa questão. Nos textos bíblicos, gente, as mulheres, principalmente a Bíblia hebraica, mas basicamente, né? As mulheres são os bens masculinos, tá? Já tem vídeo aqui no canal também que eu falo sobre os 10 mandamentos, por exemplo, e se você estudar os 10 mandamentos, literalmente, o que está escrito nos 10 mandamentos, né, a partir do hebraico, com atenção, o que você vai encontrar? Você vai encontrar textos
uma legislação feita para homens, somente para homens. Eu tenho um vídeo aqui que eu explico isso aqui também, que os 10 mandamentos foram escritos somente para homens. Por quê? Porque as mulheres, elas são listadas como bens que não podem ser cobiçados no final dos 10 mandamentos, né? Então, eu tenho um vídeo curto aqui, um recorte da live do Ano Novo, ou é do Natal ou é do Ano Novo, eu posso confundir, né? De 2025, tá aqui, um vídeo, é um recorte de uma dessas lives em que eu falo que os 10 mandamentos foram escritos somente para homens. As mulheres, elas são mencionadas como na lista de bens em que não pode ser cobiçado entre homens, né? Então, você vai perceber que as mulheres, nessas sociedades específicas, eram objetos. Elas não eram consideradas humanas completas como os homens eram considerados. Já são sociedades patriarcais, então, não tem como vir dizer, mas né, feminista, teologia feminista, não sei o quê. Eu falo da teologia feminista já em vários vídeos, e no meu livro, né, que está esgotado, uma reflexão nos estudos sobre a deusa, que a teologia feminista ela força muitos textos, ela vai ignorar que essas sociedades eram patriarcais e que vão, sim, abertamente se declarar contra as mulheres, ou usando as mulheres como objetos. Então, não há dúvida sobre isso se você observar com atenção e a partir da língua em que esses textos foram escritos, né? No caso aqui, o hebraico. Cláudia Antonieta, boa noite a todos, todas e todos, boa noite, queridas, membra do canal, seja bem-vinda, obrigada pela presença, e é isso aí, vamos dar um like, tá, galera? Isso é importante, tá? Que você está aqui se beneficiando de alguma maneira, aprendendo alguma coisa, já deixa seu like, tá? Uma forma de você reconhecer que algo você está aprendendo, tá bem? João Fernandes, de Sumidouro, Rio de Janeiro, boa noite a todos, boa noite, abraço para Sumidouro, um grande abraço, obrigada pela presença. Cláudia Antonieta, essa conduta atribuída aos israelitas me lembra o caráter de Ulisses, que também é um trapaceiro. O cavalo de Troia é uma de suas trapaças, exatamente. E tem uma live aqui na playlist Sacrifícios Humanos que a gente fala somente sobre a Guerra de Troia, tá? O mito da Guerra de Troia. É um mito, tá, gente? Se você acha que é histórico, é um mito. E a gente fala isso na live, tá? Tem uma live inteirinha sobre isso. Importante lembrar isso, Cláudia. Obrigada pela lembrança. A figura de Ulisses, a personagem Ulisses é um trapaceiro, é um malandro, como esses que a gente está trabalhando aqui. Então, tem várias semelhanças, né? Por isso, por mais que a narrativa parece que conta a história lá da antiguidade, mas, na verdade, ele tem tantas semelhanças com a mitologia grega, que pode muito bem ser um texto, uma narrativa tardia, tá? Que está trabalhando essa ideologia. Beleza? Macir Malta, obrigada, Ângela, vou voltar depois no começo. Eu acabei de contar, acho que você chegou agora, né? Porque realmente a gente falou sobre isso, mas, Moacir, não esquece de assistir a live sobre Diná, tá bem? Cláudia Antonieta, live sobre Diná é a minha live predileta, principalmente porque a Ângela trata do romance, a tese de doutorado, cuja protagonista é Diná. Também trabalho com texto bíblico, com os apócrifos, com textos literários e a tese de doutorado também de uma pesquisadora sobre Diná. Fernanda Aragão, sei que a Tenda Vermelha é ficção, mas adorei ver a invasão de Siquém sendo narrada pela própria Diná. Então, a Tenda Vermelha é a tese de doutorado, né? Ela vai trabalhar a tese de doutorado específica sobre Diná, né? E ela vai criar essa ficção, mas fundamentada em alguns aspectos de pesquisa da história antiga, né? Então, realmente, muito importante.
Então vamos agora para Sansão, gente. A gente tem que ir para o nosso próximo trapaceiro, nosso próximo malandro, né? Nosso próximo trickster. Vamos lá? Sansão e os timnitas. O ciclo de histórias belamente construído que narra a vida e as aventuras do super-herói Sansão compartilha com Gênesis 34 temas como as investidas matrimoniais inadequadas entre israelitas e não israelitas, confronto por meio do engano e a violência explícita entre homens que rompe devido ao desejo de controlar a mulher de um grupo. Veja que a mulher é o peão ali, mas a disputa é entre homens. A constelação de mulheres, sexualidade, trapaça e combate reaparece diversas vezes na narrativa de Sansão, tá? Que se encontra em Juízes dos capítulos 13 até o 16. A história que mais se assemelha a Gênesis 34, em termos de visão de mundo e ideologia de guerra implícita, é a tentativa de Sansão de adquirir uma esposa dentre os filisteus, e o resultado dessa incursão em Juízes 14 e 15. Lembrando que eu vou falar mais profundamente sobre Sansão no meu curso Metaverso Explorando o Livro de Juízes, tá? E é importante também, nesse curso, que eu vou mostrar pelo texto hebraico que Sansão nasceu de uma virgem, tá? Então, esse nascimento a partir de uma virgem, a partir de um ser divino que aparece para ela, isso aí tudo está no texto de Juízes, está em torno do nascimento de Sansão. E eu demonstro isso no curso do Metaverso. Quer saber sobre isso? Adquire meu curso. Meus cursos estão disponíveis no Linktree, lá no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal. É só clicar no Linktree, que geralmente é o link da bio também das minhas redes, e você vai ter todos os meus cursos, incluindo este, tá? Então, Sansão vê uma mulher filisteia em Timna e a deseja. Sua mãe e seu suposto pai tentam dissuadi-lo, suas palavras claramente estabelecendo o tema de israelitas versus não israelitas, que é tão forte no ciclo de Sansão como um todo. Não há mulher entre seus parentes ou em todo o nosso povo que você tenha que ir tomar uma mulher dos filisteus incircuncisos? Juízes 14, 3. Eles, como os irmãos de Diná, consideram tal união uma desgraça. Sansão persiste, o narrador bíblico nos diz que Sansão deve persistir porque Deus busca uma oportunidade para agir contra os filisteus. Naquele tempo, os filisteus dominavam Israel. A caminho de encontrar a mulher de Timna, Sansão mata um leão com as próprias mãos. Quando ele retorna para se casar com ela, ele percebe que um enxame de abelhas estabeleceu sua casa na carcaça do leão. Na festa de casamento, ocorre um concurso de enigmas. Se os timnitas conseguirem resolver o enigma de Sansão, ele lhes dará 30 vestes de linho e 30 vestes festivas. Se ele vencer o concurso, eles deverão entregar o presente a ele. O concurso de enigmas, assim como o combate simulado, faz parte dos rituais de casamento no antigo sudoeste asiático. Assim como as provocações entre guerreiros discutidas anteriormente, idealmente esses tipos de confronto permitem que grupos ou indivíduos que desconfiam uns dos outros como o outro expressem suas animosidades de forma segura, para que ninguém se machuque de fato. O enigma de Sansão, porém, envolve artimanhas. Do devorador vem algo para comer, e do forte vem algo doce. Enquanto seu enigma poderia ser respondido em termos sexuais, sua experiência com o leão fornece uma segunda resposta mais literal, conhecida apenas por ele. Os timnitas podem descobrir a resposta sobre o mel e o leão somente forçando a jovem noiva a ser sua informante. A competição de enigmas é uma disputa por status. O status dos homens aqui, como em Gênesis 34, depende de quem controla a mulher. Portanto, a resposta proverbial de Sansão, carregada de conotação sexual, aos filisteus, se vocês não tiverem arado com a minha novilha, não teriam descoberto o meu enigma. Ou seja, se vocês não tivessem comido ela, vocês não tinham
acertado. Então, basicamente, essa é a conversa. Né? Veja que ela tivessem arado com a minha novilha. Veja a ideia aqui. Só quero lembrar, né, da live sobre Batseba, que quando ocorre Davi, ele vai ter relações sexuais com Batseba, né? Ela era uma mulher casada. Depois que isso acontece, na narrativa, o profeta Natan chega para Davi e deixa. E isso é importante. Veja que Sansão ele se refere à noiva como uma novilha dele, né? A minha novilha. Mas quando Natan vai confrontar Davi sobre ter tido relações sexuais com uma mulher casada, ele conta uma historinha de um homem que tinha um único animal ali. E tinha um outro homem que tinha todos os animais que quisesse. Mas esse homem que tinha todos os animais que quisesse, quis aquela daquele homem, a única que ele cuidava, dormia com ela e ficava com ela. Aquele animal ali. E daí, quando Davi expressa repulsa por esse homem, Natan disse, esse homem é você. Né? Mas veja que essa história que Natan conta para Davi coloca Batseba como uma posse, como um animal que é um bem de os homens. Então, um homem tem várias mulheres, seus bens, tem vários seus animais. O outro tem um animal só, um único bem. Então, perceba que as mulheres são tratadas como bens, como animais, elas pertencem a esses homens. Então, por isso, Sansão, ele fala para os filisteus, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, vocês não iam saber o segredo ali da charada, né? Que eles estão promovendo. Então, é importante que a gente perceba isso. Oi, Herege, que linda! Muito obrigada! Obrigada por fazer parte do Espaço das Deusas. Quero só te pedir, manda agora um e-mail para mim. Deixa eu pôr meu e-mail aqui para você, com seu nome completo e endereço dos correios. Se você mandar ainda hoje, amanhã eu já posto um pacotinho de mimos para vocês, porque todos os membros têm direito a receber um pacotinho de mimos, tá? É bem simples, mas é com muito carinho. Então, tá aqui meu e-mail, eetown@gmail.com. Manda agora um e-mail para mim com seu nome completo e endereço dos correios, que assim que eu receber seu e-mail, porque eu não tenho acesso ao e-mail de vocês, eu vou preparar o seu pacote, mas também já vou te dar o acesso ao Drive do Espaço das Deusas, para você ter acesso a todos os conteúdos, os slides das lives e tudo, e te orientar como aproveitar todos os benefícios aqui do canal. Beleza? Estou esperando seu e-mail, tá, Herege? Adorei, Herege 333. Tamo junto, obrigada. Muito bem. Então, veja que as mulheres aqui, elas são tratadas em diferentes textos. Oi, lindeza, finalmente consegui, vou mandar. Obrigada. Beijo, fiquei feliz também. Então, veja como as mulheres aqui, em vários textos, elas são tratadas como um animal, como um bem do homem, né? E aqui é mais um reforço disso, né? Simplesmente para a gente perceber as nuances. Não adianta a gente ler o texto e não reparar, tá? E não perceber o que isso significa, tá? Então, enfurecido, Sansão recebe o pagamento da aposta, matando 30 asquelonitas. Então, ele vai lá, ele tem que dar 30 mudas de roupa, então ele vai lá, mata 30 homens, pega as roupas deles e paga, né, a aposta e retorna à casa de seu pai. O pai da moça reage entregando-a a outro homem. Então, veja, o Sansão se manda, vai embora para casa do pai dele, né? Aquele que é dito que é o pai dele. E daí a moça fica lá, né? E daí ela é entregue a outro homem. Quando Sansão a procura e descobre que ela foi dada a outro homem, envia raposas com tochas presas aos rabos para queimar as plantações de trigo, vinhedos e olivais dos filisteus. Ele próprio é, afinal, um homem das feras, né? Então, ele vai lá, ele abandona a mulher
e depois ele vem buscar. E olha, isso aqui é muito semelhante também ao que acontece com Davi na narrativa, em Mical, né? Porque Mical, filha de Saul, é dada a ele em pagamento por ele ter vencido Golias. Veja, ela foi o pagamento, a filha de Saul. E depois Davi abandona ela é entregue a outro homem. Depois Davi vai lá e cata ela de volta, quando ele precisa mostrar que ele tem direito ao trono. Então ele precisa estar com a princesa, filha do rei, para dizer que ele tem direito ao trono. Então ela é apenas um peão ali, ela é só usada para isso. Então veja que Sansão faz coisas muito semelhantes aqui. Então são narrativas paralelas, né, que têm os mesmos elementos. Por isso a gente não tem como considerar histórico, porque são narrativas que se repetem com outros nomes, com outro pano de fundo, mas que está ali igual, né? E os filisteus reagem matando a jovem e seu pai, né? Como Diná, ela é a catalisadora silenciosa de tudo que acontece ao seu redor. A gente nem sabe o nome dessa mulher. E ainda assim a história trata de honra e relação entre dois grupos de homens. Em resposta à morte de sua esposa, Sansão causa estragos entre os filisteus, massacrando-os ao pé da coxa e do quadril. Né? Lembrando que coxa e quadril, né? Coxa, quadril e pé, na Bíblia hebraica. Não é no Novo Testamento, gente. O Novo Testamento é grego, tá? Na Bíblia hebraica, que é o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, pé, coxa e quadril são eufemismos para pênis, tá? Para o órgão sexual masculino. Então, porque esses textos eram lidos em cerimônias religiosas dos judeus posteriormente, né? Depois do nascimento do judaísmo. Então, vai se colocar eufemismos aqui para não se mencionar diretamente o órgão sexual. Então, vou falar o pé da coxa, do quadril, né? Ou seja, ele basicamente dilacerou os pênis desses homens, né? Na narrativa. A história de violência continua e se intensifica. Motivos de sexo, violência, artimanhas permeiam uma disputa pelo poder entre aquele que está fora do grupo e aquele que detém o poder. Sansão, sozinho com seus exércitos filisteus, é um único forasteiro que tenta se colocar em pé de igualdade com eles ao conquistar uma de suas mulheres como esposa. Assim, os israelitas como um todo são retratados em Juízes como o povo marginalizado, perseguido por competidores cananeus e filisteus, mais bem armados e ricos na terra. O narrador ambienta a cena em 14:4 e os próprios israelitas lembram Sansão. Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Eles, como Jacó em Gênesis, temem aqueles que detêm o poder sobre eles. Embora o combate de Sansão seja retratado em termos épicos, grandiosos, envolvendo um homem contra hordas filisteias, ele contém ideologias políticas e de guerra implícitas, impregnadas de confusão e engano, as armas dos marginalizados. Sansão usa seu próprio poder imenso como arma secreta em 15, 14 e 16:3, e novamente quando os filisteus tentam prendê-lo na casa de Dalila. Somente quando ele abandona o engano e revela a verdade sobre sua força é que ele é subjugado. Então, enquanto ele está enganando, ele tem poder. Quando ele fala a verdade, ele é preso. A desconfiança do inimigo é igualada por uma insegurança implícita no próprio poder. Nenhuma culpa implícita complica o ato de matar, em contraste com as tradições de proibição, né, do Herem, e a ideologia sacerdotal de Números 31. Nem o ato de matar é jamais direcionado para dentro do grupo. Nenhum respeito é encontrado pelo inimigo, em contraste com o código bárdico. A ideologia trapaceira da guerra tem o potencial de produzir comportamentos violentos, descarados e descontrolados. Uma ideologia de guerra dos oprimidos que está a um passo da guerra de guerrilha e do terrorismo.
Então, aquilo que as pessoas no poder vão chamar de terrorismo, na verdade, é a arma dos marginalizados. É a forma que os marginalizados encontram de conseguir sobreviver a essas estruturas de opressão. Tá? Então, a única forma de prender sanção também é através de artimanha, né? Já que ele é extremamente malandro, é extremamente trapaceiro. E aí nós vamos ter Jael, vamos falar de uma mulher aqui na ideologia trapaceira, já que a gente está falando, não tem mais comentário, não tem, já que a gente está falando de trapaceiros, a gente vai ver aqui uma história que foge um pouco da regra, e eu vou explicar por que agora nós temos uma mulher aqui. Peraí, mas as mulheres não eram objetos? Vamos entender um pouco essa narrativa aqui. Sexualidade, trapaça e violência. A história do assassinato do general cananeu Císera por Jael é encontrada em relatos em prosa e poesia. Então, o relato em prosa está em Juízes capítulo 4 e o relato em poesia está em Juízes capítulo 5. Cada versão cria uma atmosfera tensa de sexualidade sedutora e engano que leva a um ato de violência visceral, mas friamente descrito. Jael é retratada como uma sedutora destruidora que deixa o homem à vontade com ofertas de conforto e segurança, e então o mata. Disfarçando-se como sua salvadora, Jael atrai o fugitivo Císera para sua tenda. Os israelitas derrotaram as forças de seus inimigos cananeus e o general precisa de um esconderijo. Como uma mãe, como uma sereia, ela diz: volte-se para mim, não tenha medo. Confiante, ele se vira e entra em sua tenda, onde ela o cobre com um tapete. As imagens iniciais são de confiança, calor e proteção. Ele pede um pouco de água, mas ela lhe traz leite e lhe dá de beber, um único verbo que significa literalmente fazê-lo beber. E o relato em prosa repete: ela o cobre. Imagens de mãe com filho vêm à mente. A mãe se torna amante, se torna exterminadora em Juízes 4:21, quando Jael vai a Císera em segredo. O verbo vir é frequentemente usado nas escrituras hebraicas para indicar entrada sexual. A palavra que significa em segredo cria uma atmosfera de mistério e erotismo. Assim, Ruth vai a Boaz em segredo na eira, Ruth 3:7. Tem uma live só sobre Ruth aqui no canal, hein, gente? Mas Jael não vem por amor, mas para perfurar a têmpora de Císera com uma estaca de tenda. Robert Alter chamou a atenção para a qualidade fálica do assassinato de Císera por Jael em 4:21. Motivos de erotismo e morte, sedução feminina e força machista estão ainda mais primorosamente entrelaçados no relato poético em 5:27, no qual fica claro que, por meio de um engano fundamentado em suas qualidades como mulher, Jael transformou seu inimigo masculino mais poderoso em uma mulher despojada por ela. Então, o que nós vamos ver aqui especificamente é uma narrativa que foge às demais, exatamente porque aqui a mulher é descrita como com uma beleza sedutora e fatal, uma beleza perigosa, como aquelas que a gente está tratando na playlist Mulheres de Outros Monstros, né? E aqui no canal nós temos uma playlist que eu estou traduzindo, um livro só sobre esses monstros da mitologia, essa beleza perigosa, né? E eu tenho um mini curso somente sobre isso também, o Kalon Kakon, que é a beleza perigosa na filosofia grega. E nós vamos perceber isso na narrativa de Jael. Entre as pernas dela, ele se ajoelhou, caiu, ficou deitado. Entre as pernas dela, ele se ajoelhou, caiu. Onde ele se ajoelhou, ali ele caiu despojado. A linguagem possui uma qualidade rítmica, entoante, repetitiva, capturando os estertores de morte de Císera de joelhos, caindo cada vez mais deitado, morrendo. Cada imagem, no entanto, equipara o ato de morrer ao ato sexual. As pernas, assim como os pés e as mãos, são um eufemismo no hebraico bíblico para genitais.
Assim, a placenta emerge entre as pernas de uma mulher, tá? Tem vários textos bíblicos de Deuteronômio, Ezequiel, Isaías, Juízes e Samuel que vão fazer essa imagem. O termo ajoelhar-se é usado em um contexto de derrota e morte, emparelhado como aqui com o verbo cair, no Salmos 28, né? Mas ajoelhar-se também é encontrado em um contexto abertamente sexual em Jó 31:10, emparelhado com outro eufemismo sexual, moer. A gente tem que ter um pouquinho de afinação na nossa imaginação sexual quando lê texto bíblico, tá? Principalmente textos que são mais próximos do hebraico, traduções mais próximas do hebraico. Então, por exemplo, se meu coração foi seduzido por uma mulher e à porta do meu vizinho eu fiquei à espreita, que minha esposa se deite com outro, que outros se ajoelhem sobre ela. Jó 31, 9 e 10. Então, esse ajoelhar tem conotação sexual, tá? Jó, desesperado com sua doença e mantendo sua inocência, declara em juramento que outro pode violar sua esposa se ele próprio tiver cometido um pecado sexual. O verbo deitar também é frequentemente associado à morte e à derrota. E eu tenho um curso somente sobre o livro de Jó, tá, gente? O livro de Jó, Submissão versus Resistência. Você pode adquirir pelo Linktree lá no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal. Então, morrer é deitar ou dormir com os ancestrais. Imagens de batalha da morte, empregando o verbo deitar, são encontradas também em Ezequiel, capítulo 32, tá? E eu tenho o curso Ezequiel, Deuses e Deusas no Templo de Javé. Esse curso aqui, especificamente, eu vou falar muito sobre sexualidade e violência. Inclusive, é um curso proibido para menores de 18 anos, tá, gente? Deitar, no entanto, também é frequentemente usado nas escrituras hebraicas em um contexto sexual. Inclusive no estupro de Diná, tá, gente? Finalmente, a palavra despojado ou tratado violentamente está associada à destruição de inimigos, mas é usada em uma metáfora erótica em Jeremias 4:30, quando Jeremias compara um Israel infiel a uma prostituta vulgar que se embeleza para seus amantes. E você está despojada. O que você está fazendo, vestindo-se de escarlate, enfeitando-se com ornamentos de ouro, alargando seus olhos com maquiagem. Eu tenho também um curso somente sobre Jeremias, tá, gente? Contrariando reis da terra e a rainha do céu. E eu vou tratar especificamente dos textos que são de Jeremias e os que não são de Jeremias dentro do livro de Jeremias, tá bem? Adquira já. Lembrando que esse é meu trabalho, eu sou professora, não sou influencer, tá, gente? Então, dessa forma, o poeta de Juízes 5 cria imagens ricas em erotismo e morte. Em contraste com a história de Diná, é a mulher quem despoja o homem. Ele que morre arruinado e indefeso na posição de um aspirante a suplicante ou amante. Alter sugeriu que essa imagem da morte de Císera pode ser um olhar irônico para o costume marcial consagrado pelo tempo do estupro. E como outros, apontou para a justa posição irônica no poema da morte de Císera, descrita em 5:27, e as esperanças de sua mãe e suas damas de companhia que aguardam seu retorno da batalha. Pela janela, ela espreitava. A mãe de Císera olhava através da treliça. Por que sua carruagem demora tanto a chegar? Por que os cascos de suas carruagens demoram? Suas damas mais sábias respondem. Na verdade, ela mesma responde à pergunta. Não estão eles a encontrar e a dividir os despojos? Uma ou duas raparigas para cada homem? Eu coloco raparigas aqui, mas o termo não é esse, tá? Se você quiser saber que termo que é esse, Juízes 5, 28 a 30, você vai ter que adquirir meu novo livro, tá? Sua mãe, retratada como uma mulher aristocrática que vive em uma casa com janelas de treliça, cercada por um cortejo, espera pelo nobre guerreiro que foi para a batalha em uma carruagem puxada por cavalos. Ele não retornará, tendo sido aprisionado por uma mulher em uma tenda que apoia a causa israelita.
Em vez do amor e lealdade genuínos expressos por sua mãe e suas damas, ele encontrou engano e morte. Em vez de obter um despojo feminino, literalmente chamado pela raiz de útero, né? Ele foi seduzido por uma mulher. Sim, o termo não é rapariga. Eles chamam aqui, quando eu falo aqui, ó, um ou dois úteros para cada homem. É assim que está no hebraico, tá, gente? Aí não me diga que as mulheres são humanizadas aqui, tá? Porque no hebraico é um ou dois úteros para cada homem. Legal, né? E se você quer entender melhor essa história de Jael e algo além do que eu estou trazendo aqui, eu fiz uma pesquisa aprofundada em comparação com mitologias de deusas. E eu estou lançando a pré-venda do meu novo livro, Jael, a deusa que venceu a batalha de Javé. Está em pré-venda, um livro que vai explodir a sua cabeça, tá? Apenas R$20 o livro, com frete grátis para todo o Brasil. É só você fazer o Pix para a chave pixangelanatel@gmail.com, R$20, e depois mandar para meu e-mail, para qualquer um dos meus e-mails, o seu nome completo e o seu endereço dos correios, para eu saber para onde enviar quando o livro for lançado. O lançamento vai ser no dia 3 de abril de 2026, tá? Então, todo mês de março vai estar em pré-venda, mas são somente 100 exemplares e 10 já foram vendidos, tá? Então, temos 90 exemplares apenas disponíveis hoje, no dia 25 de fevereiro de 2026, já 10 já foram vendidos. Então, não sei quando se você vai assistir essa live gravada, mas entre em contato para ver se ainda tem exemplares, né, disponíveis, se você está assistindo essa live gravada. Mas para quem está ao vivo aqui, 90 exemplares apenas, tá? Nessa primeira tiragem, então aproveite. Eu faço uma pesquisa bem aprofundada e com um tema inédito, né? Tratando com uma mitologia de deuses aqui. E só para vocês saberem, esse trabalho aqui do livro, eu originalmente escrevi como meu trabalho de avaliação, enquanto eu estava fazendo doutorado, que hoje eu já sou doutora, né? Eu fiz doutorado na pandemia. E no primeiro ano eu fiz algumas disciplinas ainda do doutorado, né? E a PUC do Paraná teve fez um convênio, né, com a Universidade de Linz, na Áustria. E como era pandemia, as aulas eram online, abriram a possibilidade de a gente fazer uma disciplina com uma professora lá da Universidade de Linz, na Áustria, online, né? E eu me inscrevi, né? Acho que só tinha uma colega da PUC fazendo junto comigo, mas que as aulas eram todas em inglês, né? Sem tradução. Então, eu fiz a disciplina um semestre na Universidade de Linz, na Áustria, e era sobre o livro de Juízes, a disciplina, e a gente podia escolher uma personagem para fazer um trabalho de avaliação da disciplina. E eu escolhi Jael, e eu fiz a pesquisa, e tinha que fazer tudo em inglês, né? E tirei nota máxima, né, com a minha pesquisa sobre Jael, que foi a minha avaliação do semestre, nessa disciplina da Universidade de Linz, na Áustria. Então, a partir desse trabalho é que eu estou publicando esse livro. É um livro em formato de bolso, tá? Tem 50 e poucas páginas, e que vai trazer uma nova perspectiva em torno dessa narrativa. Eu não vou dar muito spoiler, o subtítulo já dá um spoiler, a deusa que venceu a Batalha de Javé, mas você vai entender melhor adquirindo esse novo livro, que é uma publicação do Espaço das Deusas, de forma independente, né? Aqui no canal. Então, a imagem do guerreiro derrotado como uma mulher subjugada ou estuprada no material grego clássico foi explorada por Emily Vermeil. Então, essa imagem, né, desse guerreiro, né, como uma mulher estuprada. Em um duelo, um mundo isolado, dentro da batalha principal, um soldado deve ser a parceira feminina e cair ou ser o animal derrubado.
Ela observa que Homero tem um hábito, em momentos de zombaria, de tratar inimigos como amantes, fundindo os efeitos de Eros e Thanatos. Assim, os irmãos de Diná desmantelam os siquemitas por meio de astúcia que os torna incapazes de reagir à batalha. Mas, basicamente, o que os irmãos de Diná fazem com os siquemitas é tornar os siquemitas passivos, né? Ou incapazes de agir, se proteger por estarem circuncidados. A mesma justaposição de massacre e sexo que Vermeer encontra na tradição grega é encontrada no conto de Jael. Mas aqui uma das soldadas, aquela que vence, é na verdade uma mulher. O papel da mulher é, portanto, marcadamente diferente dos de Diná e das mulheres timnitas, né? Aqui a mulher ela vai ser a trickster, a malandra, né? A trapaceira. Ela é o centro e a heroína da história. A mulher confronta o guerreiro que veio para a batalha com uma carruagem com uma estaca de tenda, um utensílio doméstico de sua vida familiar, e dessa forma simboliza a vitória do marginal sobre o poderoso público. Este duelo por astúcia, que como as cenas estudadas por Vermeer ocorre em seu próprio mundo, a parte da batalha principal, é uma disputa entre o fraco e o forte, no qual o fraco prevalece. Aqui o fraco que prevalece é uma mulher, o gênero marginalizado em Israel, como indicam as histórias de Diná e da Timnita, né? Lá em Sansão. A visão de mundo que contrapõe israelita a outro, e o oprimido ao opressor, e a ideologia de guerra que imagina a vitória por meio de artimanhas, estão presentes na história de Jael, assim como nas histórias de Sansão e os filhos de Jacó. Mais uma vez, somos lembrados de como um nobre herói guerreiro de um grupo é o assassino traiçoeiro de seu inimigo. Então, um herói é o malandro, é a trapaceira, é a trickster. E adorei essa imagem que eu achei, né, também, para a gente se inspirar nesses dias de feminicídio, 4 mulheres por dia, né, sendo mortas por serem mulheres. Então, vamos se inspirar um pouco, né? Deixa eu ver se tem comentários, dúvidas. Então, olha, gente, adquira meu livro, hein? A Judite, eu vou passar hoje brevemente. Eu ainda vou fazer uma live só sobre Judite, tá? Não se preocupe. É porque Judite tem a ver com o Kalon Kakon, né? Com essa beleza sedutora, a beleza como arma. E aí é uma questão de tornar a mulher monstro, né? Mas vamos falar sobre isso hoje só brevemente sobre Judite, tá? E aí eu acho que ela merece uma live só dela. Como Diná, como Tamar, como Ruth, como Raabe, né, como Batseba, todas, Eva, todas essas têm lives só para elas aqui no canal. Beleza? Gente, adquira meu livro, tá? Meu livro tá lindíssimo. A diagramação foi feita pelo Jesus da Chupi, que é membro aqui do canal. Vamos agora falar de Eude e Eglon. Tá? O cenário, como na história de Jael, é a subjugação de Israel por um poder não israelita. Israel esteve sob domínio de Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Na narrativa, né? Não vamos entrar no caso de é histórico ou não, gente, isso aqui é só narrativa, tá? Então, o povo clama a Javé e ele providencia um salvador. Eude, um homem canhoto. O fato de Eude ser canhoto é a chave para a sua astúcia na derrota de Eglon. Ele esconde sua espada curta de 2 gumes na coxa direita, debaixo das roupas, né? Presumivelmente, a maioria dos guerreiros guardaria suas espadas na esquerda para poder desembainhá-la facilmente com a mão direita. Então, ele se faz passar por informante do rei e obtém uma audiência privada com ele. A sua arma escondida não é descoberta, porque geralmente eles revistavam
a perna esquerda, né? Quando está a sós com o rei, ele diz: tem uma mensagem de Deus para você, ou de Javé para você. Ele desembanha sua espada com uma mão esquerda e mata Eglon, um homem tão obeso que a gordura se fecha sobre a lâmina depois que Eude a crava. O autor, assim, pinta um retrato horripilante do assassinato de um literal gato gordo, né? O opressor de Israel. Então, veja que aqui a gordofobia, né? A questão de um homem gordo que está ali só sentado, ele é colocado como um animal ali, basicamente, para ser morto, né? Por um trapaceiro astuto que é apropriadamente canhoto, sendo a esquerda o lado marginal, menos favorecido e traiçoeiro do corpo em um sistema simbólico israelita, tá? Você pode verificar, por exemplo, o uso do lado direito preferido em contextos rituais, como em Êxodo 29, Levítico 7, Levítico 8, e em contraste com Eclesiastes 10, 2, né? Que vai ter essa questão, esse contraste explícito do lado que é favorável. No meu curso de legislação levítica, eu falo sobre essas questões rituais, tá, gente? Porquê das preferências, os símbolos, os números, tudo ali. É só adquirir. E eu tenho um curso somente sobre Lamentações e Eclesiastes, mostrando que existem 2 tipos de morais bíblicas, tá? Então, é um curso sobre moralidade. Vou falar sobre a diferença entre moralidade e ética, sobre sionismo, sobre muitos temas importantes na atualidade. Então, com a morte de Eglon, os israelitas conseguem derrotar os moabitas e obter libertação deles por 80 anos. Gary Anderson trata a cena do assassinato de Eglon em seu estudo sobre sacrifícios nas escrituras hebraicas, como rica em simbolismo de abate ritual. Exatamente, Eglon é colocado como um animal para ser abatido, tá? Por isso existe essa ideia dele ser gordo, né, na gordura do animal. Então, Eglon, cujo nome sugere a raiz da palavra para bezerro, é o bezerro cevado abatido como prelúdio da guerra sacra de Israel. Um intérprete freudiano dessa cena poderia muito bem encontrar nela a mesma mistura de abate e sexo que molda a história de Jael. Né? A coxa é o lugar para prender uma espada, né? Então, veja que a coxa lembra do eufemismo para genital, mas a coxa ou os lombos, eufemismos para pênis, também são a sede da fertilidade masculina. A espada curta de 2 gumes sobre a coxa, escondida sob as roupas, é uma imagem fortemente fálica. Eude diz ao rei que tem um segredo para ele. A palavra segredo, embora o termo não seja o mesmo usado em Juízes 4, tem conotações de intimidade. Esse termo descreve uma conversa entre os íntimos políticos Joanã e Gedalias sobre um assassinato planejado em Jeremias 40:15. Jeremias retratado como uma espécie de pai confessor do rei. E Zedequias, em Jeremias 37, 17, 38 e 16, passagens nas quais os 2 homens conversam em segredo. A expressão em segredo também tem qualidades de sedução em Deuteronômio 13:6 e Jó 31:27, e descreve o caso extraconjugal de Davi com Batseba em 2 Samuel 12:12. Será que o político se entrelaça mais uma vez com o sexual na linguagem e nas imagens da história de Eude? Ele crava a espada em Eglon. A mesma palavra é usada para Jael cravar a estaca da tenda em Juízes 4:21. A gordura de Eglon cobre cada lado da lâmina em uma imagem vaginal de ferida letal. Eude tranca a porta e sai. Não é mencionado se sua partida é observada ou não. A cena termina, curiosamente, com os criados de Eglon se perguntando o que mantém tanto tempo no quarto trancado no telhado. O hebraico, então, oferece uma frase difícil. Dependendo da vocalização que se escolhe, eles pensam que ele está lá dentro, cobrindo suas partes íntimas, literalmente seus pés, né? O que alguns estudiosos interpretam como movendo os intestinos devido à posição assumida.
que apresenta um bom argumento para essa tradução. Ou derramando seu membro masculino no quarto do telhado, isto é, urinando em seu banheiro. Então, você vai ter a New Revised Standard Version, a New English Bible e Bolin, que traduzem ele como aliviando-se. Eles esperaram até ficarem envergonhados. E mesmo assim, ele não abriu as portas do quarto no terraço. Então, eles entraram e encontraram morto. O que eles pensaram que ele estava fazendo e o que significa aquela curiosa frase envolvendo partes íntimas? Saul também entra em uma caverna, para usar essa expressão idiomática, a mesma caverna onde Davi e seus homens estão escondidos. Davi opta por não matar Saul enquanto ele está nessa posição exposta de vulnerabilidade, e em vez disso corta um pedaço de sua roupa, uma prova de que ele poderia tê-lo matado, mas não o fez. Lá em 1 Samuel 24, 1-7. Sobre esses embates entre Saul e Davi, eu tenho o curso Saul e o usurpador Davi, os livros de Samuel, tá? O pedaço de pano cortado também evoca imagens de desmantelar o inimigo. Assim, os emissários de Davi, os amonitas, têm os cabelos raspados e suas vestes cortadas ao meio até as nádegas. Um ato agressivo que humilha e feminiza os mensageiros de Davi, levando à guerra e à eventual subjugação dos amonitas. Então, veja que feminizar o inimigo é subjugá-lo, é torná-lo uma posse. Nuances de vulnerabilidade, intimidade, sexualidade e morte, portanto, espreitam na linguagem e nas imagens do assassinato de Eglon. Calma que ainda a gente vai falar de Esther, tá? Então, veja que existe aqui imagens explícitas de um ato trapaceiro, um ato de malandragem para conseguir, basicamente, abater o rei inimigo como um animal, tá? Então, algumas conclusões, e eu ainda quero falar de Esther. Todas as 4 histórias são dominadas pela disputa entre aqueles que ocupam um lugar marginal na sociedade e os poderosos, aqueles no centro da sociedade com a capacidade de oprimir. O poder é expresso em 3, talvez em todas as 4 passagens em termos sexuais. Os oprimidos conquistam o status do outro por meio do engano. Finalmente, as passagens sugerem que a vitória, mesmo que por um longo período de 80 anos, é apenas temporária. O inimigo merece ser morto porque é um opressor. Justa a causa para a guerra é encontrada nas representações da guerra ardilosa, como na proibição, o herem, como justiça de Javé. O confronto não é direto, no entanto, é necessariamente sorrateiro. Javé, além disso, está ausente em Gênesis 34, ausente na história de Jael em Juízes 4 e 5, mencionado uma única vez por Eude antes de matar Eglon e mencionado 3 vezes na história de Sansão. A oportunidade de Javé e o frenesi da guerra divina que se apodera de Sansão. O contexto dessas histórias pressupõe o controle e a presença de Javé, mas as cenas em si colocam a astúcia, a malandragem humana contra o inimigo mais poderoso, porém menos inteligente. É uma forma de justificar e legitimar o discurso de que Judá, Israel, mesmo pequeno em população e território, inexpressivo politicamente, seria o povo escolhido por Javé, a despeito das grandes potências imperiais. Então, essas narrativas em que coloca os heróis como marginalizados são apenas um reforço, gente. Isso é importante, tá? Mas olha essa história, tá falando de pobre, de marginalizado, isso aqui é teologia progressista, que não sei o quê. Gente, isso aqui é só para legitimar que Israel é escolhido por Deus, mesmo sendo pequeno em população e território e inexpressivo politicamente. É para justificar que esse povo pequeno, sem território, sem população quase, tem direito a tomar posse dos grupos maiores, tem direito a tomar a terra deles.
É a mesma coisa que fizeram com a narrativa de Davi e Golias. Davi e Golias é a história de um povo pequeno que vai ganhar de uma potência e que merece governar essa potência só porque Javé está com ele. Então, é um discurso político. Veja, isso aqui é extremamente importante, gente, para a gente não se deixar enganar por, olha, como uma pessoa é fraca e ela venceu, é pequena, ela venceu. É por causa dessas narrativas é que o Estado de Israel hoje está fazendo um genocídio palestino à vista do mundo inteiro. E todo mundo está calado, ou simplesmente, né, fingindo de árvore, para quê? Para justificar que aquele povo que está ali, aquele Estado que está ali, que foi criado a partir de colonização, ou seja, judeus que saíram da Europa e colonizaram a Palestina, e que estão agora matando. Hoje demoliram uma escola na frente de crianças e professores, lá na Palestinos. E aí, tudo isso para dizer o quê? Que eles têm o direito de ter toda aquela terra, mesmo que eles não tenham tido antigamente poder algum. Eles ganharam as grandes potências do mundo a favor deles, exatamente com esse discurso de que pequenininho, mas Javé escolheu eles. Pequenininho, marginalizado, sem território. É isso. Isso é discurso sionista, tá, gente? Não estou falando que todo judeu é isso. Não é isso. Porque o Estado de Israel não é feito só de judeus. Tem cristão, tem muçulmano, tem tudo quanto é coisa lá dentro. É o Estado político de Israel, que se construiu a partir dessas narrativas de marginalizados na Bíblia. E que os teólogos progressistas, os teólogos da libertação, vão romantizar essas narrativas como se elas tivessem sido feitas para a população marginalizada, quando, na verdade, é um discurso político pós-exílico. Para quê? Para construir esse povo e dizer que eles têm direito a tomar a terra dos outros. São pequenos, mas eles têm direito de pegar a terra dos grandes. Percebe? A gente não pode ser inocente, ingênuo, achando que esses textos foram escritos para nós, com carinho, para nos libertar. Gente, isso é manter as pessoas ignorantes, é manter as pessoas domesticadas e aceitando que, em nome de Deus, um genocídio aconteça. Aceitando que, em nome de Deus, quem está ali nas favelas do Brasil permaneçam ali orando e não façam nada. Ou fiquem só votando em pastor progressista, né? Para colocar progressista no poder, achando que eles vão mudar a estrutura, sendo que eles estão sendo colocados no poder dentro da estrutura que mata essas pessoas pobres. Percebe? Então a gente tem que tomar cuidado para não romantizar as narrativas. Só porque ali nessas narrativas Israel é o marginalizado. Aí é o trapaceiro, olha. Então justifica qualquer coisa. Existe, sim, um paralelo com as mitologias de raiz afro, né? Dos tricksters também, e outras mitologias, existe um paralelo. Porém, atenção, quando os monoteísmos entram no papo, ou trazem os textos bíblicos, essas narrativas, elas são para reforçar a estrutura de poder. Ou seja, vote em pastor progressista, vote em teólogo da libertação. Mantenha a estrutura. Mantém as pessoas onde elas estão. Porque não está indo contra a estrutura. Percebe? Então, exatamente essa perspectiva que a gente tem que começar a perceber.
Cacau! Oh, boa noite, acabo de adquirir o livro, muito obrigada. Muito obrigada, Cacau. Adorei, viu? Obrigada mesmo, você vai adorar a leitura. Então, é isso aí, tem que reservar, porque eu não tenho como garantir os exemplares quando lançar, né? Obrigada mesmo. Que bom. Lena Five, tem gente que chama de diabo de canhoto. Exatamente. Essa, essa ideia, né, já é antiga. Tá? Lena Five, na série da Xena tem um episódio em que ela chora a morte de Golias porque eram amigos e tinham lutado batalha juntos. Eita, essa eu não vi! Que coisa legal! Poxa vida! Pois é. Lena Five, os Tricksters estão em diversas mitologias, Loki, até Hermes, exatamente. O que eu recomendo é o cuidado, porque nesse caso dos textos bíblicos, os tricksters, as narrativas dos malandros estão sendo utilizadas para a ideia de que Israel tem direito, mesmo sendo pequeno e inexpressivo politicamente, geograficamente, populacionalmente, tem direito de se apropriar das terras alheias, tem direito a fazer o que fez até formar esse Estado que está hoje, né? Dizendo que é o mesmo Israel bíblico e usando essas narrativas. Mas lembrem, eu já tenho live aqui no canal sobre isso. Israel bíblico não é o Israel político, o Estado de Israel, tá? São entidades distintas, mas o Estado de Israel usa os textos bíblicos para que as pessoas sejam enganadas e acreditem que é a mesma entidade. E exatamente por isso, Davi e Golias, né? O pequeno vencendo o grande, é exatamente para justificar. Então, quando a gente analisa a narrativa do Trickster, é legal, é emocionante, nossa, que legal. Principalmente essas protagonizadas por homens, né? Mas quando a gente percebe por que eles estão ali nos textos bíblicos, por que eles foram elaborados por esses grupos redacionais, aí a gente entende que existe uma ideologia maior de conquista, né, de colonialismo antes da colonização, que é o que eu defendo na minha tese de doutorado. Beleza? Então, voltando para as nossas conclusões. Muito bem. Como Odisseu, como Huck Finn, esses personagens dependem de seus próprios recursos para sobreviver. Embora tais contos de astúcia certamente atraiam um lado oprimido de todos nós e possam ser contados em qualquer período ou cenário, parece que eles atrairiam mais aqueles que estão fora da estrutura do poder. A ideologia da guerra, que emerge dos contos de guerreiros trapaceiros, malandros, é provavelmente uma ideologia popular, e não uma ideologia cortesã, ou seja, da corte, enquanto os próprios contos teriam um apelo especial para as sociedades israelitas como um todo durante seus muitos períodos de subjugação política, econômica e cultural externa, o que explica praticamente toda a história de Israel, né? Que eles vão utilizar isso dizendo como eles são subjugados, como eles são oprimidos pelos outros grupos, né, no poder, e que por isso eles têm, mesmo assim, eles têm direito, Javé escolheu eles. Né? A resposta à opressão difere significativamente dos textos que retratam a proibição de guerras em nome da justiça de Javé. Pragmática, autossuficiente e astuta, essa ideologia é mais realista do que outras quanto à possibilidade de eliminar as fontes de opressão e discórdia. E tem um trapaceiro mais respeitável na Bíblia também, né? Que está no livro de Esther. O livro de Esther, com seu forte teor pró-judaico, né? Daí já temos o judaísmo nascente e seu chauvinismo, desconfiança e desprezo por estrangeiros, ocasionou surtos de antijudaísmo virulento, mesmo por parte de figuras respeitadas e modernos estudiosos. Seções específicas em 8:11, 9, 5 e 6, nas quais os judeus são descritos como abatendo seus inimigos com veemência, são particularmente condenados. E, claro, o texto de Esther é usado para também fundamentar o antissemitismo, tá?
No estilo bombástico e repetitivo, típico de todo o livro, Ester 9, 5 e 6 diz: e os judeus feriram todos os seus inimigos, matando a espada, morte e aniquilação, e fizeram aos que os odiavam como bem entenderam. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e aniquilaram 500. Ester 8, 11 ecoa 3:13, no qual, sob a influência do maligno conselheiro Ramã, que é interessante, né? O Ramã é colocado como ele não é descrito como um ser humano. Ele é descrito somente como mal, como se fosse um ente somente mal, entende? É muito interessante essa característica já, porque Ester é muito posterior e já tem a ideia da literatura apocalíptica, dos demônios e coisas assim, seres somente maus, né, com a influência da religião persa, né, e daí nós temos um conselheiro maligno, Ramã, né, o insensato governante persa Assuero emite um decreto ordenando a aniquilação de todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, e o saque de todos os seus bens. Em Ester 8:11 ocorre a reviravolta, né? A rainha Ester interveio para salvar seu povo e cartas foram emitidas permitindo que os judeus se defendessem. Mas como traduzir o final do versículo 11? Diz que em justa retribuição, os judeus agora podem matar seus inimigos, suas esposas e filhos, ou que podem se defender daqueles que estavam prestes a matá-los, os judeus, incluindo suas esposas e filhos. Sim, tem essa ambiguidade no versículo, tá, gente? A New English Bible opta pela primeira nuance, enquanto a Revised Standard Version ou a New Revised Standard Version deixa uma tradução ambígua, assim como o próprio hebraico. Em todo caso, por não compreenderem todo o espectro e a complexa cronologia das ideologias de guerra da Bíblia hebraica, bem como por não apreciarem o padrão narrativo tradicional da história, os estudiosos acusam o autor de Ester do século V, antes da Era Comum, de retornar a uma ética primitiva de guerra, rica em vingança sanguinária. Na verdade, a ética de guerra de Ester é muito mais matizada do que esses críticos admitem, pertencendo à trajetória do trapaceiro, mas a um tipo de trapaceiro malandro tornado mais respeitável, o trapaceiro chamado sabedoria. Como nos contos de trapaceiros explorados, os heróis e heroínas encontram-se em uma posição política e culturalmente marginal. O grande império dos persas substituiu os babilônios no cenário mundial, controlando agora Israel. Ester e seu primo Mordecai não vivem em Israel, mas são judeus que vivem na própria Suzã, exilados na diáspora. Mordecai, aliás, faz parte da burocracia da corte, um conselheiro do rei Assuero, basicamente, um dos maravilhosos temas folclóricos da obra conta como Ester, uma órfã que foi adotada por seu primo justo e influente, ascende da obscuridade para se tornar rainha, a favorita do rei. Outro tema igualmente tradicional conta como Mordecai salva a vida do rei ao descobrir uma conspiração contra ele. O tema dominante da narrativa, no entanto, envolve a disputa na corte entre Mordecai e outro conselheiro estrangeiro, um agagita chamado Ramã. Ramã se ressente da recusa de Mordecai em se curvar a ele, literal e simbolicamente, e tenta se livrar de seu rival, um judeu, indo até o rei, acusando todos os judeus da Pérsia de rebelião contra a coroa e persuadindo Assuero a emitir um decreto para sua destruição. Mordecai e Ester e Ramã personificam a sabedoria e a antissabedoria, respectivamente, de acordo com os ensinos judaicos. E, no entanto, ser sábio aqui não significa necessariamente ser absolutamente honesto. Como nos contos de trapaceiros, a pessoa sábia muitas vezes tem sucesso através do uso inteligente e bem-sucedido do engano para alcançar bons fins. O tolo, como Ramã, também engana, mas sem um bom resultado. Ele é destruído por causa de sua astúcia, e no caso de Ramã, por ser tão arrogante e egocêntrico que não consegue perceber quando está sendo enganado. Assim, Ramã se sente lisonjeado quando a rainha Ester o convida para um banquete que ela preparou para ele e o rei. E, novamente,
à medida que a tensão da história aumenta, quando ela prepara um segundo banquete para eles. Esther oferece ao rei comida e bebida e proporciona uma oportunidade para que ele contemple e aprecie sua beleza feminina. Dominado pelos prazeres sensuais oferecidos pela rainha, Assuero oferece extravagantemente a Esther tudo o que ela desejar, até mesmo a metade do seu reino. Humildemente, ela pede por sua vida e a de seu povo, e revela dramaticamente que Ramã, o outro convidado do jantar, é seu adversário. Assim como Jael e a personagem Judite do século II antes da Era Comum, Esther usa a astúcia feminina para enredar e derrotar seu inimigo. A sensualidade ou sexualidade está relacionada ao engano, como nos contos de trapaceiros discutidos acima, né? Os marginalizados sobrevivem e prosperam, seus inimigos são mortos. A morte daqueles que teriam matado os heróis é obviamente um final típico nessa variedade de conto de azarões e parte integrante da ideologia da guerra do trapaceiro, na qual aqueles fora do centro do poder usam quaisquer meios necessários para vencer inimigos, preservar seu status ou sobreviver. No entanto, o conto de Esther difere dos trapaceiros. Esther e Mordecai não estão totalmente fora do centro do poder, mas buscam fazer parte dele, usar sua sabedoria para manipular os poderosos e o rei tolo, né? Ao contrário dos trapaceiros, eles não queimam as pontes atrás de si, matando o tirano. A ética política deles não é de rebelião contra os que detêm o poder, mas sim uma forma de colaboração com a tirania. Por quê? Por causa do Império Persa. A expressão é de David Dobbs, tá? Essa colaboração com a tirania. Eles caminham na corda bamba política, o que lhes permite autopreservação, mas não independência. Eles detêm considerável poder quando as coisas vão bem na corte, mas sempre enfrentam a ameaça de serem depostos, transformados em bodes expiatórios e destruídos. Em contraste com os autores dos contos de trapaceiros, o autor de Esther se esforça ao máximo para retratar os judeus como bons cidadãos. Supervalorizar a justa vingança dos judeus em 9, 5 a 6 é compreender mal completamente as mensagens dominantes da narrativa, a saber que as acusações de Ramã eram completamente falsas, que Mordecai era o conselheiro mais leal do rei, que salvou sua própria vida, que Esther era a mais naturalmente bela, humilde e submissa das mulheres da corte. Ela é, portanto, contrastada com a esposa anterior do rei, Vasti, que foi despojada e destronada após se recusar a comparecer perante o rei e seus companheiros bêbados. De fato, Vasti nos atrai mais como feministas do que Esther. O livro de Esther, no entanto, não é sobre feminismo, se este for definido em parte como o desafio à subjugação das mulheres no mundo androcêntrico e convencional. Esther consegue o que quer por meio de um dos recursos disponíveis para aqueles que estão fora do poder, manipulando o sistema a seu favor. O livro de Esther não é sobre rebelião. É fascinante, na verdade, não que os judeus matem seus inimigos, mas que o façam somente depois de terem recebido permissão legal e por escrito do rei para se defenderem. Além disso, eles não tomam nenhum despojo de seus inimigos. Na proibição como justiça de Javé, especialmente quando invocada contra os israelitas, a negação do despojo deve ser entendida em termos de medo ou de contágio daquilo que é idólatra e impuro, em termos de culpa por lucrar com a morte de parentes. Na proibição como sacrifício, o despojo poderia ser negado aos israelitas como porção de Javé. Aqui, a negação do despojo retrata os judeus como bons cidadãos, que fazem apenas o necessário para se defenderem e sobreviverem. Eles não estão na guerra para obter benefícios materiais, eles não desejam guerrear. Da mesma forma, como nos contos do trapaceiro, nenhum sinal revelador de culpa pelo assassinato obscurece a sua alegria na vitória, pois, como diz a canção que celebra o feriado do Purim, que se origina, né, nesse conto, Ramã foi banido, pelo menos por enquanto. E aí nós temos essa ideia, né, de Esther como uma trapaceira. Mas, no meu curso A Deus Estar e o livro de Esther, eu vou um pouquinho mais fundo.
E eu demonstro como o livro de Esther é fundamentado na mitologia babilônica, tá? Com a deusa Estar e Marduk, exatamente. Adquira o meu curso para conhecer essa mitologia e também as nuances sexuais do livro. E aqui estão as principais referências que eu utilizei, que eu estou utilizando, né, para as lives dessa playlist Sacrifícios Humanos, especificamente com essas ideologias de guerra, né, que eu estou trazendo para vocês. É importante que vocês saibam que vocês podem, a qualquer momento, reassistir essa live e dar pausa na tela para pegar alguma dessas referências e colocar nas suas redes de busca, para que você veja as informações que eu trouxe aqui para vocês, para que vocês também aprofundem as suas pesquisas e vão além do que eu trouxe aqui para vocês, né? Pesquisa é assim, a gente constrói juntos, cada um põe a sua contribuição, cada um pesquisa e vai além, né, para que haja uma pesquisa de qualidade disponível às pessoas. Lembrando que os slides da live já estão em formato PDF lá no Drive do Espaço das Deusas, que é acessível para os membros do canal, né? Se você é membro e não tem acesso, manda um e-mail para mim, que eu te libero acesso ao Drive, tá? Vocês podem pesquisar, né, e usar esses materiais nas suas pesquisas, dando o devido crédito, claro, a mim e ao canal, tá bem? Importantíssimo. Se vocês adquirem um curso meu e alguma das informações dos meus cursos vocês utilizam nas suas pesquisas, não esqueçam de colocar nas referências bibliográficas do seu material, da sua pesquisa, o link para as pessoas adquirirem o curso, tá bem? E a próxima live da playlist Sacrifícios Humanos vai ser de abril, às 19 horas, tradições legais bíblicas posteriores sobre o sacrifício infantil, tá? Não percam, e até lá você pode maratonar a playlist Sacrifícios Humanos. E últimos dias para você adquirir o meu pacote de curso com preço promocional, R$ 800, 40 cursos, todos os meus cursos, incluindo hebraico e grego, incluindo as ciências da religião, incluindo todos esses que eu mostrei aqui para vocês e muito mais, tá? Aulas gravadas para você assistir quando quiser. Mas eu não tenho tempo agora. Se você aproveitar agora esse preço, o acesso é vitalício. E quando você puder, você acessa e faz os cursos, tá? Só que essa promoção é só até 28 de fevereiro agora, de 2026. Em março, o preço do pacote promocional volta para 1.500, tá bem? Então, aproveitem. E nós estamos com uma rifa, a rifa de março, que vai ser sorteada no dia 29 de março, às 17 horas, ao vivo aqui no canal. 2 livros, A Criação do Patriarcado e a Criação da Consciência Feminista. 2 livros da Gerda Lerner, né? E com R$10 você concorre a eles, porque um ganhador vai levar os 2, hein? Você faz o Pix no valor de quantas chances você quiser. Eu quero 2 chances, é R$20. E assim sucessivamente. Faz o Pix no valor das chances e envia para o meu e-mail o seu nome e o seu e-mail para concorrer. No dia 29 eu vou sortear e quem ganhar vai precisar mandar o seu endereço dos Correios para receber o seu prêmio, tá? Então, todo mês de março vai estar disponível a rifa e é só adquirir. E nessa sexta-feira nós vamos ter a live Estar e Outras Deusas e o Casamento Sagrado na Antiga Mesopotâmia. Sexta-feira, dia 27, às 19 horas. Live proibida para menores de 18 anos, tá bem? Vamos entrar nos detalhes da suposta hierogamia que existia na antiga Mesopotâmia, o casamento sagrado, deusas e rei. Muito bem, muito bem. E olha só, dia 4 de março, semana que vem, 19 horas, vamos receber a maravilhosa historiadora Inês Barreto para conversar sobre o filme Pecadores. Então, aproveita essa semana, aproveita
para assistir o filme Pecadores, que está na HBO Max, ou nas redes, né, Piratex por aí, e nós vamos falar sobre as questões históricas e religiosas desse filme. Tá imperdível, gente, concorrendo a 16 Oscars. Tomara que leve tudo. E no dia 6 de março, às 19 horas, vamos ter uma live sobre semiótica babilônica, porque sim, a semiótica nasceu na Babilônia, e mais uma live da playlist Rituais de Guerra e Violência na Mesopotâmia. É uma playlist somente sobre semiótica e arqueologia. Imperdível, gente. Coisa maravilhosa, muita coisa maravilhosa. Comentários, dúvidas? Lena Five, no caso de estéreo, o trapaceiro seria estéreo, mas do que ou ambos? Ambos. Amei a aula. Que bom, querida. Espero que vocês tenham gostado mesmo, mais pessoas, né, tenham gostado também. Já deixa seu like, curta, compartilha. E assim nós vamos construindo e disponibilizando mais materiais com pesquisa de qualidade, tá? Porque até agora há pouco eu fiz a propaganda, hoje de manhã, do curso gratuito. Nas playlists do canal tem cursos gratuitos. E tem um curso chamado Livro de Oséias, que eu falo capítulo a capítulo, né? A partir do hebraico. E aí a imagem de divulgação tem um texto de um versículo de Oséias, a partir do hebraico, né? A partir de uma questão do hebraico. E aí a pessoa comenta assim: esse versículo está errado na minha Bíblia, está escrito diferente. Gente, eu não trabalho, eu não uso traduções, tá? Eu vou trabalhar com o hebraico, com os manuscritos hebraicos. Então, se você vem discutir comigo com base nas traduções, não tem nem como discutir, porque você não está usando argumento a partir do texto na língua em que ele foi escrito, tá bem? Então, pesquise antes de comentar e falar as coisas, tá? Porque senão você vai ficar falando com vazio, beleza? Então, quer discutir? Primeiro você tem que dominar o argumento para contra-argumentar. É assim que funciona. Tá? Por isso que eu não abro para debates, porque eu não vou dar voz, tela e microfone para quem não faz o mesmo tipo de profundidade na pesquisa que eu faço. Tá? Eu não vou dar esse espaço, essa visibilidade para quem não tem o mesmo compromisso que eu tenho com a pesquisa. Tá? Debate é só para dar visibilidade para gente ignorante, tá? Porque não. Mas tem gente boa no debate. Sim, mas para ela aparecer, ela tem que dar voz, microfone e visibilidade para quem não tem fundamento. E esse tipo de jogo eu não entro, tá bem? Então, obrigada pela presença de vocês, obrigada pelos comentários, pelas dúvidas, e vamos continuar construindo, porque aí a gente deixa um legado, beleza? Até sexta-feira, então, 19 horas. Comprem a rifa, compre e já garante seu livro na pré-venda, porque só temos 90 exemplares disponíveis hoje, dia 25 de fevereiro de 2026, tá bem? Se você está vendo gravado, precisa se informar se tem exemplares ainda disponíveis. Esse livro vai explodir a sua cabeça. Beijo, pessoal. Até sexta-feira.